Os reis de Escorpião provavelmente se originaram na deusa egípcia Serket, a deusa da cura, magia, natureza e animais. Não se sabe quando seu ritual apareceu pela primeira vez, mas ela sempre foi descrita como um escorpião. Não é surpreendente que o escorpião foi reverenciado de uma forma ou de outra, porque essas pequenas aranhas venenosas viviam nas areias do Egito muito antes do início da civilização egípcia. Quando buscamos os vestígios perdidos nos tempos pré-dinásticos no Antigo Egito, descobrimos que havia 2 reis escorpiões. Eles foram esquecidos pela maior parte do mundo, até que o ator norte-americano Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, interpretou um dos governantes no famoso filme O Escorpião Rei. Um filme fantástico, mas embora não represente fielmente a história dos verdadeiros reis escorpiões egípcios. A verdadeira história dos reis escorpiões é ainda mais emocionante e misteriosa do que a representação fictícia. Venha conosco conhecer esta fascinante história dos reis de Escorpião do Egito. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. A evidência da existência do primeiro rei escorpião no Egito vem de gravuras rupestres. Em 1995, como parte de uma pesquisa feita por Desert Road, os egiptólogos John Coleman Darnell e Deborah Darnell descobriram uma gravura rupestre em Jebel Tjauti, retratando a vitória do rei escorpião sobre outro governante, ao lado da qual apareceu um sinal de uma cabeça de touro, semelhante a sinais que existem na tumba de Ugs. É possível que este seja o rei de touro, o rei de Nakada. As gravuras foram publicadas em 2002. Em qualquer caso, a vitória de Escorpião Rei sobre o rei Nakada uniu o Alto Egito. No cemitério Mel-Kaab, em Abidos, uma série de marcas foram encontradas, todas sem um nome, exceto uma, que é dada de acordo com algumas interpretações, para identificá-lo como o nome de Escorpião Rei. A tumba atribuída ao Escorpião Rei, que recebeu o nome de Ugs, data por volta de 3200 a.C., é descoberta por uma expedição alemã em 1988. O túmulo do primeiro rei escorpião é como uma bela carta do passado esquecido. Este é um paraíso arqueológico para os pesquisadores que estudaram a história deste rei. Embora a tumba tenha sido roubada na antiguidade, além de móveis, ainda foram encontrados 150 etiquetas perfuradas, presumivelmente presas a pacotes caros de tecido ali deixados. Pinturas em estilo hieroglífico apareceram nas etiquetas, que provavelmente simbolizavam os nomes dos povoados de onde vieram as oferendas. A inscrição em 2 das placas é interpretada como uma referência às cidades do norte de Perbaz, mais conhecida como Bubastis, e Pervadjet, chamada de Butozus, e indica que o exército do primeiro rei escorpião atingiu o delta do Nilo. Além disso, 700 urnas originárias da terra de Israel, 1000 jarros de vinho e cerveja, e um fragmento da sede do Ka, símbolo do governo egípcio, também foram encontrados no túmulo. Em um livro, de 2016, os egiptólogos Ego e Moreno Garcia afirmaram que um dos jarros de barro tinha um escorpião pintado, mas não decidiram a que se referia a pintura, e em particular, se referia ao dono da tumba, ou à área onde foi feito o conteúdo da urna. Uma conclusão clara dos achados na tumba é que a escrita egípcia era usada antes mesmo da unificação do reino, ou seja, antes de 3150 a.C. É até possível que as conquistas do primeiro rei escorpião criassem a necessidade de usar a escrita egípcia para manter registros no contexto das conquistas. As placas de marfim e sua presença no túmulo dos nobres não deixavam dúvidas quanto à existência de um complexo sistema de escrita já neste período. O túmulo do rei escorpião I era conhecido pelas possíveis evidências que ele fornece do consumo de vinho no Antigo Egito. Dezenas de urnas encontradas no túmulo continham um sedimento amarelo, típico do vinho. A análise química do precipitado revelou resíduos de ervas daninhas, resina de madeira e outras substâncias naturais. Sementes de uva, cascas de uva e polpa seca também foram encontradas no túmulo. Graças a este material orgânico, o túmulo pode ser datado de 3150 a.C. Antes que a pesquisa pré-dinástica começasse a se expandir e florescer, os reis que governaram antes do famoso rei Nemer foram completamente ignorados. Como o egiptólogo Jimmy Dunn explicou: tradicionalmente colocamos a aparência do correspondente,
e a unificação do Egito no início da primeira dinastia naquele momento, embora a realidade disto seja um pouco confusa. A escrita egípcia evoluiu claramente, e na verdade, é necessário perguntar exatamente o que é escrever. É claro que os primeiros reis pré-dinásticos deixaram para trás símbolos e mais símbolos primitivos, que transmitiam mais informação do que apenas uma imagem. Na verdade, alguns deixaram provas de frases curtas, embora neste momento não possamos traduzir o seu significado. Por exemplo, em ferramentas ósseas e cerâmica do túmulo de Ugs em Abidos foi escrito, alguns com a figura de um escorpião à tinta, e isso foi interpretado como o nome do proprietário. Outras ferramentas deste túmulo transportam inscrições de tinta curta, compostas por uma combinação de dois símbolos. Alguns destes endereços têm sinais comuns. O verdadeiro problema com o termo Dinastia Zero é que o termo dinastia é inconsistente com o uso da escrita. Linhagens egípcias tentam trazer uma família de governantes, ou pelo menos, aqueles que governaram de um lugar específico. Não podemos criar linhas familiares durante este período e o termo Dinastia Zero tenta tomar governantes de diferentes lugares que controlam diferentes territórios. No entanto, o termo Dinastia Zero entra em uso geral e é improvável que seja descartado. Neste ponto, deve-se dizer que os egiptólogos ainda estão debatendo os nomes, biografias e eventos relativos ao período. Os estudiosos mais céticos negam a existência de muitos desses antigos controles. No entanto, devido a poucos vestígios deixados pelo povo, cujas vidas ocorreram durante o reinado do rei Escorpião, ainda assim conseguimos observar que as terras que pertenciam ao seu reino pareciam prosperar. Ao que parece, ele era um lutador e um político habilidoso. Sabe-se que durante seu reinado um culto à deusa Baster floresceu. Também é conhecido que o centro de culto à deusa Baster estava na cidade de Bubastis, na região oriental do delta do Nilo. No entanto, todos os outros detalhes do culto relacionado ao reinado do rei Escorpião durante este período foram perdidos. O segundo reinado de Escorpião, que decorre por volta de 3100 a.C., parece estar associado a uma civilização incomum e mais avançada da região mesopotâmica. Os investigadores encontraram provas suficientes para confirmar laços comerciais e políticos entre estes dois reinos. Por exemplo, os métodos usados para construir cemitérios durante o segundo regime de Escorpião são claramente inspirados pelas estruturas mesopotâmias. Além disso, as evidências sugerem que os egípcios usaram ideias arquitetônicas de construtores das regiões do rio Eufrates e do rio Tigre nas suas estruturas. O nome do segundo rei Escorpião é representado por um símbolo semelhante a uma flor dourada. Mas este motivo não o torna único, pois é uma imagem muito popular em artefatos que datam do período pré-dinástico e da primeira dinastia do Egito. O símbolo desapareceu do Antigo Egito por volta da terceira dinastia, mas com o tempo começou a ser celebrado por alguns reis como um sinal dos grandes tempos da história egípcia. O faraó Escorpião II é retratado no turbante da deusa Escorpião Sefet. É um objeto que provavelmente era usado para fins rituais, devido ao seu tamanho e decoração, e é encontrado em Heracópolis, Naam, no Alto Egito, uma cidade de grande importância religiosa e política na época que provavelmente foi usada como capital de Escorpião II. A deusa foi datada do período pré-dinástico até a época do Antigo Reino. Na cabeça da deusa, o rei é mostrado usando uma coroa branca atribuída aos faraós do Alto Egito e segurando um instrumento de madeira que simboliza cerimoniosamente a primeira colheita e a abertura de canais de irrigação para a agricultura. À sua frente estão acompanhantes que parecem escavadores ou semeadores e atrás deles estão servos segurando leques. A cena é completada com alguns dançarinos, alguns deuses antigos, Sete, Nente, e Falos, e arcos de caça. Devido à semelhança vista na cabeça desta deusa, e na paleta de Narmer, alguns historiadores sugerem que Rei Escorpião era outro nome para o faraó Narmer. Essa ideia é reforçada pela possibilidade de que perto de uma parte quebrada da deusa pode haver vestígios da coroa vermelha do Baixo Egito. Outros afirmam que o segundo Escorpião era um adversário daquele antigo rei. Foi ainda sugerido que o rei Escorpião II conseguiu unir o Alto Egito e preparar o palco para a unificação do Alto e Baixo Egito de Narmer.
Muitos achados foram encontrados, decorados com tablets e cerâmica pintada em tinta preta, indicando um comércio e economia florescentes na época do rei Escorpião II. Os sistemas de irrigação desenvolvidos construídos sob seu domínio permitiram o crescimento intensivo de legumes e gado pastando ao redor dos canais e trouxe o crescimento de muitas comunidades próximas. Na segunda cascata do Nilo, perto do reservatório de Asfa, em Umel Kaabi, uma necrópole pré-dinástica, uma grande rocha com o relevo de um escorpião gigante foi encontrada caminhando sobre os corpos dos inimigos dos egípcios da Núbia, que viviam ao sul do Egito no atual Sudão. Os nobres são retratados em pé e suas cabeças abaixadas com seus corpos perfurados por flechas. Duas outras figuras do Egito são representadas segurando arcos e disparando flechas contra os núbios. Os núbios são identificados pelas penas de avestruz em seus cabelos, como os egípcios o descrevem. O escorpião está em frente a uma figura humana com uma barba artificial, característica dos faraós, segurando uma adaga cerimonial em seu cinto, bem como segurando uma longa corda a qual os núbios cativos são amarrados. Os estudiosos sugerem que essa cena retrata a vitória do escorpião rei II sobre os ameaçadores núbios. Os egiptólogos não têm certeza de onde o segundo rei escorpião foi enterrado. Existem duas tumbas que podem ter pertencido ao governante. Uma está localizada em Umel Kaabi, uma estrutura quadrada dividida em 4 quartos separados por paredes de barro simples. Vários itens de marfim com figuras de escorpiões foram encontrados no local. O segundo edifício está localizado em Hieracómpolis. Esta é uma sala retangular medindo 3,5 a 6,5 metros, por 2,5 metros de profundidade, e é reforçada por tijolos de barro. Também neste sítio arqueológico foram encontrados vários itens de marfim com figuras de escorpiões. Mas também é possível que a tumba do rei Escorpião II ainda esteja coberta pelas areias douradas do deserto. Sem novas pesquisas, é impossível saber se seu túmulo é um dos dois locais propostos ou se ele existe. Para finalizar, queremos falar sobre um dos últimos achados arqueológicos que foram decifrados que se referem ao rei de Escorpião do Egito. Cientistas da Universidade de Bonn, junto com o Ministério de Antiguidades egípcio, decifraram o símbolo de topônimo mais antigo do mundo. Foi explorado arqueologicamente, a leste de Aswan e carrega 4 hieróglifos que, segundo os pesquisadores, têm a seguinte inscrição: Domínio do rei Escorpião de Horus. Quando a equipe conseguiu decifrar a inscrição, encontrou o nome Escorpião, em um hieróglifo circular que indica se tratar do nome de um lugar. Conforme o professor egiptólogo Dr. Ludwig Morens, da Universidade de Bonn, isso torna o símbolo de nome de lugar conhecido mais antigo do mundo. O Dr. Morens explica o seguinte: a inscrição achada em rocha tem um valor significativo para os pesquisadores, sendo uma importante peça na busca por informações políticas, sociais e econômicas há milhares de anos no Egito. As fronteiras entre dependências simétricas e assimétricas aparentemente funcionavam de maneira bastante fluida na época. Isso permitiu que o princípio simétrico de dar e receber se transformasse em um princípio assimétrico de exploração. Vários nomes de entidades econômicas, domínios, já são conhecidos em portadores de texto menores, como etiquetas para entregas de mercadorias, lacres de cilindros e inscrições de navios. Pela primeira vez, o processo de colonização do interior do Vale do Nilo se torna palpável em termos mais concretos. Além de várias artes rupestres, outras inscrições rupestres antigas foram descobertas aqui e encontradas junto com cerâmicas desse período. Essa área ainda está no início do desenvolvimento arqueológico. Até então, os governantes egípcios controlavam territórios de extensão limitada. É com o rei Escorpião que primeiro emerge um poder centralizado, que tem autoridade sobre um território suficientemente grande para ser chamado de país, embora no início tenha sido limitado ao Vale do Nilo ou ao Alto Egito, ainda não incluindo o Delta. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Mas não vá embora. Queremos agradecer por ter ficado aqui conosco até o final. Esperamos que tenham gostado do vídeo. E se você tem assistido nossos vídeos, e ainda não estiver inscrito aqui no canal Incrível História, fazemos o convite a você não perder mais nenhum de nossos vídeos inscrevendo-se e ativando o sininho das notificações, pois isso nos ajuda a criar vídeos cada dia mais incríveis para vocês. Se gostou, deixe seu like, e deixe também um comentário sobre o que achou deste vídeo.
Se você gosta de vídeos relacionados ao Egito, clique na super playlist que estamos deixando ao lado esquerdo do vídeo. Em nome de toda a equipe Incrível História, deixamos um grande abraço. E nos vemos nos próximos vídeos.